Que Deus nos abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de número 42. Eu quero saudar também a igreja virtual que está em casa. Quero saudar os irmãos que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço lá para Maria, a mãe do Rafael aqui. Ela sempre está participando conosco, assídua, mandando mensagens. Que Deus possa estar abençoando a sua vida lá. A vida da Lismara também, que sempre assiste os cultos. Que Deus abençoe essa igreja virtual que está nos assistindo nessa noite. Isso aí. Atos 2:42. Eu que estou perdido aqui. Semana passada nós começamos uma série de mensagens, a qual nós estamos trabalhando na palavra pesca. E muitos teólogos usam essa palavra numa forma de acróstico, que cada letra dessa palavra contém uma das funções da igreja. Não são todas, mas ela resume bem nessa palavra 5 funções da igreja, da qual nós precisamos perceber, da qual nós precisamos aprender. Sei que os irmãos já sabem, nós precisamos relembrar, mas irmãos, muito mais do que isso. Deus tem colocado no meu coração que nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Na semana passada, na palavra pesca, nós retiramos a palavra P, a qual nós ensinamos para os irmãos o que significa proclamação, o que é proclamar o evangelho do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar a letra E, que quer dizer ensino. O que a igreja deve fazer na área do ensino? Como a igreja deve promover o seu ensino? O que o ensino promovido pela igreja deve fazer, deve impactar na vida das pessoas. Leia o versículo aí dessa noite e os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Atos 2:42, e diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Marca bem essa palavra aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então hoje nós vamos trabalhar o segundo tema da série de mensagens a qual Deus tem proposto no nosso coração para transmitir para os irmãos. Quais as funções de uma igreja? Para que a igreja serve? Nós já sabemos por quem ela foi criada. Nós já sabemos que Jesus Cristo funda a igreja em cima daquela declaração do apóstolo Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ali nasce a igreja do Senhor. Mas com qual finalidade? Por que nós somos inseridos aqui nessa cidade? E o que Deus quer de cada um de nós? E que fique claro na cabeça dos irmãos que a igreja é cada um de nós. Na semana passada nós falamos muito sobre a palavra proclamação, proclamar as verdades do evangelho, que não é só um discurso, não é só uma oratória, mas realmente é uma proclamação de vida que transforma a vida das pessoas. E o ensino na vida de uma igreja não deve ser diferente. Eu aprendi no meu curso no seminário com a minha professora Ana Lúcia, com o seu esposo, o pastor Tarcísio, que o ensino, ele deve provocar transformação na vida das pessoas, porque nós ensinamos o evangelho. Não pode ter um resultado diferente a não ser a transformação do ser humano. Tudo que nós ensinamos na igreja deve vir de Deus, para que Deus possa habitar também no coração das pessoas. E a palavra vai dizer que a igreja primitiva tinha acabado de nascer aqui. Jesus Cristo tinha acabado de ser assunto ao céu, e a primeira igreja agora, após a mensagem do apóstolo Pedro, tinha 3.000 almas. O primeiro sermão proclamado que nós aprendemos na semana passada, e eu estou dando continuidade no texto, ele diz que essa igreja agora se reuniu. 3.000 pessoas foram batizadas num dia só, e eles estavam reunidos, e diz a palavra de Deus no versículo 42, como que viviam os novos convertidos. Qual era a maneira de viver? Presta bem atenção, irmãos, no que eu estou dizendo para vocês. Como que viviam os novos convertidos? E eu estou dizendo para os irmãos porque naquele tempo não tinha templo, naquele tempo nós não tínhamos o prédio a qual nós nos reunimos no domingo à noite. Ou seja, igreja para eles era ser e não ir. Vamos repetir? Igreja para eles era ser e não ir. Tem uma diferença, tem um abismo muito grande aqui entre essas duas palavras. E nós precisamos aprender a ser igreja nesse tempo. Porque senão nós não vamos fazer a diferença na vida das pessoas, somente indo na igreja.
nos reunindo aqui uma vez por semana. E a intenção nossa é fazer conforme os discípulos fizeram no seu tempo. É provocar o mundo. É realmente fazer uma transformação. Mas como que isso é possível? Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós, nós transformamos o ambiente onde nós estamos inseridos. E a palavra de Deus vai dizer para nós que como que viviam os novos crentes, os novos batizados. Primeiro, perseverando no ensino dos apóstolos. A palavra doutrina aqui às vezes assusta um pouco a cabeça das pessoas pelo mau uso que ela teve dentro das igrejas. E doutrina foi relacionada a vestimenta, doutrina foi relacionada a comportamento, e nós sabemos que a palavra doutrina aqui ela vem do grego, quer dizer didáscalos, de onde vem didática, de onde vem o ensino, a proclamação, o ensino da palavra no seio da igreja. E a igreja primitiva perseverava. O que é perseverar? Permanecia no ensino dos apóstolos. Tinha o ensino pagão romano daquele tempo, tinha os cultos pagãos daquele tempo. Hoje eu estava assistindo a série The Chosen, naquele período da palavra que Jesus vai visitar o tanque de Betesda, não errei não, né? E lá fazia-se um culto pagão, onde acreditava-se que quando o anjo mexia, movia as águas, uma pessoa era curada. Aquilo ali substituía a adoração que era devida a Deus. E quando Jesus entra, ele se revela para aquele paralítico. O paralítico explica para Jesus que através dos rituais das quais ele havia aprendido, ele não conseguia ser curado. E Jesus não queria saber a maneira, Jesus estava se apresentando para ele, perguntando: você quer ser curado? E para você ser curado, você precisa confiar. Ou seja, a palavra de Deus aqui está nos ensinando realmente o verdadeiro sentido da palavra. Que os discípulos ensinavam daquilo que eles haviam visto e ouvido. Eles ensinavam a partir da experiência, a partir do ensino de Jesus e da vivência que eles tinham com Cristo. E esse é o sonho que eu tenho para a vida da nossa igreja. Que você não tenha só conhecimento bíblico intelectual, mas que você tenha um conhecimento bíblico pela experiência que você tem com Deus e começa a compartilhar isso uns com os outros. Irmãos, eu no 7 de setembro eu tive uma experiência, não sei como que os irmãos passaram esse dia, mas para mim foi diferente. Eu estava na fábrica, eu senti vontade de cultuar a Deus. Estava no meio dos meus colegas, eu senti o meu coração arder com vontade de glorificar a Deus. E eu subi na minha moto para vir embora, e com o capacete na cabeça em cima da moto, ninguém escuta o que eu estou falando, eu vim orando de lá aqui. E eu me lembrei da nossa campanha de oração, que o Brasil estava parando para orar da meio-dia às 18 horas. Eu senti uma unção diferente no país. Eu senti algo diferente no meu coração. Eu não sei porque eu tive essa sensibilidade espiritual. Comecei a glorificar a Deus. Irmãos, eu senti vontade naquele pedaço de Dutra que eu passo para vir embora para Queluz. Eu fiquei imaginando quantas pessoas peregrinam ali. Quantas pessoas passam a pé ali. Quantas pessoas arriscam a sua vida ali para ir para aquela cidade lá pagar as suas promessas. Quantos turistas passam ali por aquele pedaço. E a Bíblia me ensina que aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Eu comecei a orar pela Dutra. Comecei a orar por aquela estrada. Comecei a orar para que houvesse transformação de pessoas, por cada uma das pessoas que vem peregrinando, passando, turistando e passando pela nossa cidade, que eles possam ouvir do Evangelho do Senhor. E que o Brasil seja transformado por esse pedaço de Dutra aqui que liga quase o país todo aí. Quando eu digo liga o país todo, eu estou dizendo que pessoas do país todo passam aqui por esse pedaço. Comecei a orar por isso, Deus começou a despertar, e eu estou dizendo para os irmãos, essas experiências, elas nos edificam muito mais do que aquilo que nós somente aprendemos. Eu posso vir aqui citar o grego, falar a origem da palavra doutrina, didáscalos, mas, irmãos, você precisa experimentar isso na sua vida e entender qual a importância que o ensino bíblico tem para você. Qual a importância das mensagens do púlpito saírem daqui de forma pedagógica para a sua vida? E talvez nós que somos ministros da palavra precisemos realmente nos esforçar mais. O ensino de Jesus para os apóstolos saía da convivência. O ensino de Jesus para os apóstolos saía da vida que ele tinha com Deus. Ele era o exemplo, ele era o professor, ele era o mestre, ele foi o único na terra que pôde falar: vinde
e aprendei de mim. Porque todos os outros apontavam para um mestre. Apontava para a escola de Gamaliel, apontava para a escola do judeu fulano de tal, e Jesus foi o único que pôde dizer: vinde e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Irmãos, o nosso ensino nasce das experiências que nós temos com Deus, e nós transmitimos para os nossos filhos aquilo que nós experimentamos. Mas o que você tem experimentado? Qual a herança que nós vamos deixar para a próxima geração? No que você gasta o seu tempo? Em que você tem depositado a sua confiança? Aquele paralítico ficou 35 anos da vida dele esperando o anjo mexer a água para poder ser curado, acreditando num ritual pagão para poder ter a sua vida transformada, e nada aconteceu. E Deus tem colocado isso no meu coração: religiosidade não transforma a vida de ninguém, o ir à igreja não transforma a vida de ninguém. E aí o malandro vai falar assim: posso parar de ir na igreja? Só pode parar quando você for igreja. E aí nós vamos começar a nos reunir como igreja, sair daqui como igreja e viver nesse mundo como igreja. E só assim, através do nosso testemunho, as pessoas vão começar a aprender de Deus. Porque parece que falando, mesmo com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, as pessoas não estão... Está faltando alguma coisa. E Deus tem colocado isso no meu coração. Segundo o LED aqui, a doutrina dos apóstolos, o didaquê, o ensino, uma revelação verbalizada e transmitida com autoridade, que os discípulos receberam diretamente de Jesus. Qual era a mensagem? Priorizava a vida, a morte, a exaltação de Jesus Cristo. A igreja tinha uma mensagem cristocêntrica e os discípulos esforçavam-se no ensino e nas aplicações. Do que, pastor? Da vida de Jesus. Eu tive com Jesus, eu vivi com Jesus, ele falou isso, ele fez isso, e aqui está aquilo que ele transmitiu para a vida de vocês. Sabe o que acontecia quando os discípulos proclamavam essas experiências que eles tiveram com Cristo? 3.000 almas eram batizadas, vidas eram transformadas, porque não era só a palavra dos discípulos, tinha o poder do Espírito Santo por trás delas. E quando uma igreja prega uma mensagem de Cristo, Jesus Cristo transforma a vida das pessoas. Quando uma igreja se envereda por ferramentas, quando uma igreja é enveredada por filosofias, quando a igreja é enveredada pela moda que está acontecendo no momento, as vidas são mexidas, as vidas são atraídas, mas nós não vemos pessoas transformadas. E como eu disse aqui na semana passada, igrejas lotadas de pessoas vazias. E o que enche a vida de uma pessoa é o ensino. Uma igreja é forte quando a escola bíblica dela é forte. Uma igreja é forte quando o ensino dela é em torno daquilo que Cristo ensinou para a vida do seu povo. Então eu aprendo aqui também com o pastor Isaltino, falecido pastor Isaltino, que a compreensão da doutrina muda a visão de vida, produz arrependimento, fé e libertação, porque o Espírito trabalha na vida. A doutrina não pode ser um devaneio, mas ela serve para embasar a ética. O que isso significa, pastor? O comportamento de um povo. E se tem um povo que estuda a palavra de Deus e deveria ter o seu comportamento transformado, era o povo batista. Porque o povo para estudar a palavra, mas talvez esteja faltando algo dentro dos nossos corações, o dínamo, o poder do Espírito Santo para que a vida seja transformada por aquilo que o seu intelecto sabe. Você precisa mandar da mente para o coração, e somente quando sair da mente para o coração é que a vida das pessoas serão mudadas, a começar a partir de você. Primeiro ponto, então, eu estou incentivando os irmãos a anotarem o tema da mensagem nessa noite: quais as funções da igreja? Subtema pesca. O texto apresentado, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, o primeiro tópico dessa noite. A sã doutrina se opõe à impiedade e ao pecado. Uma igreja que tem um ensino que não combate o pecado e a impiedade do seu tempo não é uma igreja cristã. Uma igreja que não revela para as pessoas onde está o erro no comportamento delas, e eu não estou dizendo de apontar o dedo, mas eu estou dizendo de pessoas que têm contrição por conhecer o que a palavra fala da vida delas. Porque quando nós ensinamos as escrituras, você tem parâmetro. Vou explicar. O apóstolo Pedro pescou a noite toda. E aí Jesus Cristo agora está pregando na beira da praia, e ele pede para que o apóstolo voltasse
naquele tempo não era apóstolo, era o pescador Simão, para que ele voltasse na região mais funda do lago e lançasse as suas redes. Simão, o pescador, conhecedor da sua área de trabalho, obedece à voz de Jesus Cristo e nós sabemos o resultado da história. Ele faz uma pesca maravilhosa. A palavra maravilhosa ali quer dizer milagrosa. Uma pesca pelo poder de Deus. E agora é que está o cerne da mensagem desse texto. Todo milagre tem que apontar para Jesus Cristo. Toda manifestação de poder em Atos dos Apóstolos apontava para Jesus Cristo. Todo o poder que Jesus Cristo deu para aquela igreja, quando o apóstolo Pedro passava e curava as pessoas até com a sombra, apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Porque as pessoas corriam atrás dele para adorar e ele dizia que não era digno de adoração. E se ele fosse realmente aquilo que o mundo fala que ele é, ele seria adorado, beijaria o anel dele, mas não foi isso que aconteceu. Ele diz assim: levante-se, porque o único que é digno de ser adorado é o meu Senhor Jesus Cristo. Inclusive, quando ele estava para morrer, ele não se achou digno de ser crucificado como nosso Senhor e pede para tombar a cruz de cabeça para baixo. Tamanha era o temor e a reverência que ele tinha de Deus. Provérbios foi lido aqui nessa noite. Mas eu vou voltar no texto. Pedro agora volta da pesca maravilhosa, se encontra com Jesus na praia. A primeira reação de Pedro, ele se ajoelha diante de Jesus e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Em momento nenhum desse texto, você pode ler lá em Lucas, no capítulo 5, se eu não me engano, ninguém fala para Pedro que ele era pecador. Jesus Cristo não toca nos pecados de Pedro em nenhum momento. O que fez com que Pedro se arrependesse e olhasse para dentro de si? Sendo ele pescador, jogou as redes a noite toda e não pegou nada. O que fez com que Pedro reconhecesse quem ele era e quem Jesus era? A manifestação do poder de Jesus Cristo, que com palavras fez o que com as suas habilidades ele não conseguira fazer a noite toda. E as palavras de Jesus Cristo fizeram a diferença no coração daquele servo, e ele diz para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele teve uma referência. Ele estava diante de um homem santo, puro e imaculado, e ele reconhece as suas faltas, ele reconhece as suas deficiências. Só assim as pessoas chegam ao arrependimento. Quando elas estão com uma camisa branca, mas elas chegam perto de outra camisa mais branca do que a delas, e elas têm então como referência que a sua camisa não era tão limpa assim. Mais ou menos, não sei se deu para os irmãos entender. Quando a gente tem referência, dá para saber. Me lembro uma vez que eu estava lendo um livro de um casal que estava sentindo calor no deserto, e eles viram um lago de sal e desceram do carro e decidiram ir caminhando até o lago de sal para ter aquela experiência de ver o mar seco de perto. Porque é isso que é um lago de sal, é um mar seco. E no meio do caminho eles sentiram o calor, eles começaram a arrancar a roupa. E não sei se os irmãos sabem, a temperatura no deserto passa de 50 graus, você não soa. O suor evapora do seu corpo. E eles desidrataram de uma tal maneira que sentiram sono, se deitaram. Eu acredito que eles não andaram 500 metros, um carro que passou na estrada viu os dois ali deteriorando e salva a vida dos dois. Por quê? Eles não tinham referência da distância que o lago estava da estrada. Não tinha uma árvore para indicar o tamanho, porque pelo tamanho da árvore a gente sabe mais ou menos a distância. Eles começaram a caminhar e começaram então a perder a sua vida por falta de referência. Só quando Cristo é a referência de uma igreja, esse povo reconhece que é pecador. Só quando Cristo é a referência de um município religioso, idólatra, que ele reconhece que é pecador. Só quando as pessoas são confrontadas com aquilo que é santo, que elas começam a comparar que somente pagar os impostos, criar bem os seus filhos, não é valor o suficiente para que nós possamos ser salvos. Precisa de alguém com sangue puro e carmesim, porque a Bíblia diz que Deus olhou para essa terra e não viu um justo, um sequer, que fosse capaz de ir até a cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, uma igreja que prega a sã doutrina, essa doutrina precisa se opor ao pecado e à impiedade. 1 Timóteo 1, 10 e 11 vai dizer assim: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que forem contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Em sua carta a Timóteo, Paulo exortou: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvidos, na fé e no amor,
que há em Jesus Cristo. Porque eu não sei, irmãos, a igreja tem essa facilidade de se desviar da palavra. A igreja tem essa facilidade de se enveredar por aquilo que dá certo, não por aquilo que é certo. O cristão tem essa mania de se afastar do seu Deus, de estar no deserto sendo sustentado pelo Senhor e reclamar que lá no Egito estava melhor. Por isso o apóstolo Paulo está falando assim, ó, preserva, fica na palavra e presta atenção no que eu vou dizer para a igreja nesse tempo. Está gravado, depois você assiste. A perseguição está aí. Os processos jurídicos contra a igreja estão aí. E eu estou pedindo para vocês, perseverem no ensinamento que vocês estão recebendo dessa igreja. Perseverem nos ensinamentos que vocês estão tendo da palavra, porque chegarão dias em que não suportarão a sã doutrina, ajuntando para si mestres com comichão no ouvido, rejeitarão a palavra de Deus. E aí, para você não ficar perdido daquilo que é certo, que é errado, não ficar ligando lá para a casa do pastor, não que seja proibido, mas você não vai precisar, porque você já está firmado na rocha. Não construa a sua casa na areia, não construa a sua casa na lama, construa a sua casa na rocha, que é a palavra de Deus. E persevera na sã doutrina, por mais que ela machuque o seu coração, por mais que ela cobre a sua vida, por mais que você se sinta constrangido, é melhor ficar constrangido na presença de Deus e ser corrigido por Ele, porque constrangimento traz correção. Sem constrangimento não tem transformação. É melhor ficar constrangido na presença de Deus e ser moldado por Ele do que viver no mundo sem ninguém te cobrando de nada a passos largos para o inferno. Porque o mundo é liberal. Gente, não tem nada a ver. Pode fazer. Está liberado. Aí fora está tranquilo. Mas a palavra, ela é a única que preserva o homem de Deus nos caminhos do Senhor. Depois ele advertiu a Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E Tito, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim para aquele pastor daquela igreja: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto no admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E só tem uma maneira de nós defendermos a palavra de Deus nesse tempo, é permanecendo no ensino do Senhor. Os irmãos estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar a respeito do ensino como uma função da igreja? É função da igreja educar os seus membros, é função da igreja educar o município que ela está inserida, não só os seus membros, educar suas crianças na palavra. E quando eu estou dizendo igreja agora, é cada um de vocês. Cada um de vocês tem a responsabilidade, eu disse isso lá para os pais do Cauã, de inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra. Inculcar quer dizer, coloca dentro da cabeça dos seus filhos a palavra, porque ainda que ele cresça, ele não vai se desviar dela, não vai se esquecer dela. Em Tito ainda 2:1, tu porém fala o que convém à sã doutrina, e não deixa passar disso, porque a vaidade alcançou o coração dos homens. Púlpito, altar tem virado palanques e tem virado lugares de discurso, e nós devemos preservar a palavra de Deus, doa a quem doer, até mesmo na vida do pregador, porque ele precisa se amoldar aquilo que é Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero falar com os irmãos a respeito do ensino da igreja. Ela precisa ser uma resposta para esse tempo, porque esse tempo tem perguntas, esse tempo tem dúvidas. Nós estamos vivendo na pandemia, pegou todo mundo de surpresa, certo ou errado? Pegou, eu, você, nunca lidei com isso, mas nós tivemos que aprender a lidar melhor com o luto, nós tivemos que aprender a lidar melhor com o medo, nós tivemos que aprender a lidar melhor com o isolamento, com a depressão, com tudo que esse tempo trouxe para nós. Qual a resposta dos cristãos para tudo isso que está acontecendo? Quando você é indagado, você vai ficar falando jargões que os seus pais te ensinaram lá atrás, jargões que a igreja evangélica tem usado, que a maioria deles já caiu em desuso, ou você vai se voltar para a palavra de Deus, que é viva, eterna e eficaz, que
Passam os céus e a terra, mas que não cai um tio da palavra. O problema está na falta de interesse. Eu acredito que até ensino tenha. Eu acredito que até recursos para isso tenha. Eu acredito que o que está acontecendo hoje é falta de interesse na palavra. As pessoas estão querendo palestra de autoajuda, as pessoas estão querendo oratória boa, as pessoas estão querendo aparência e não estão se voltando mais para a palavra de Deus. E se você quer medir a sua saúde no ensino da palavra de Deus, a respeito daquilo que você está aprendendo, começa a cronometrar quantas horas você passa com a Bíblia durante a semana. E aí você vai ver que não é tudo culpa do pastor, não. Sair da igreja porque o pastor não faz, porque o pastor não vê, porque eu não sou onisciente, né? Precisa conversar ainda para mim poder aprender algumas coisas e poder ajudar. Mas você vai começar a observar também na sua vida espiritual o quão falho você tem sido e que nem tudo é culpa da sua igreja e do seu pastor. A pandemia afastou muita gente da igreja, mas qual que é a sua desculpa por ter se afastado de Deus? Igreja fechada te afasta de Deus? Então você ainda não é igreja. Se a igreja fechada te afasta de Deus, você ainda não é crente. Entende a diferença de pregar a Bíblia e falar aquilo que os irmãos querem ouvir? No mundo, a maioria das ciências humanas, para o seu conhecimento, desenvolve uma metodologia que nasce de perguntas e respostas. Daí as hipóteses são formuladas, teorias, então chegam-se a conclusões e por fim ao conhecimento. Nasce da dúvida. Na teologia é diferente. Quando nós vamos estudar Deus, ele difere fundamentalmente das demais matérias do conhecimento humano. Por quê, pastor? O caminho trilhado para o conhecimento real de Deus é bem diverso e baseia-se na revelação que o próprio Deus faz de si. E a Bíblia é o registro da revelação de Deus. Ou seja, se nós queremos conhecer mais do Senhor, nós precisamos aprender lá que Deus ele tem diversos caminhos para se revelar para você. E uma vez que ele se revela, ele leva todo mundo ao ponto central da sua revelação. Porque eu acredito que a natureza revela a glória de Deus, sim ou não? Sim ou não? Está lá em Salmos. Quando eu olho para os céus, a quantidade de estrelas nos céus, quando eu olho a distância da terra para o sol, quando eu olho a perfeição na formação de uma criança que nasce, quando eu olho todas as coisas que Deus criou, os ecossistemas desse planeta, nós vemos a assinatura do Senhor nas coisas, no nosso DNA. Mas irmãos, isso não é a revelação total de Deus para a sua vida. Existe uma revelação especial e a revelação geral, ela tem que te apontar para a palavra. E quando o índio olha na natureza que o rio está dando peixe para ele, pela falta de conhecimento de Deus, ele adora o rio. Ele agradece o rio pelos peixes que ele está recebendo, mas ele sente uma necessidade de agradecer a alguém. Ele sente uma necessidade de adorar, ele adora a lua, ele adora o sol. Porque isso está intrínseco no ser humano, foi tirado de nós por causa do pecado. Agostinho de Hipona vai dizer que toda alma é cristã, mas que ela precisa se lembrar disso. Ou seja, toda alma ela procura adorar alguma coisa que ela não tem mais conhecimento. E o que revela isso para o ser humano? A palavra de Deus. Você quer aprender mais sobre o Senhor? Você não vai aprender na faculdade. Pelo contrário, lá estão ensinando aquilo que é contrário do que você aprende na igreja. Você quer aprender mais de Deus? Você não vai aprender isso observando somente a natureza. Você quer aprender mais do Senhor, se aprofunda na leitura da palavra e só sai do quarto quando Deus revelar para você quem Ele é. Busca, clama, Deus, eu não estou entendendo, vou ler de novo. Deus, eu não estou entendendo, vou ler de novo. Deus, eu não estou entendendo, vou ler de novo. E Deus vai se revelar para você, como Ele tem se revelado para mim nesses dias de pandemia, dias de luto, dias de problema de saúde, tudo que nós estamos enfrentando. Eu questiono, Deus, porque eu sendo pastor, boto a mão na cabeça, a pessoa não sara. Vocês acham que eu não queria ver meu pai aqui no meio de nós, tocando esse corinho que nós cantamos hoje? Mexe comigo por dentro. Eu queria ver e eu questionava, eu sou pastor, como que pode eu colocar a mão na cabeça e a pessoa não ser curada? E aí Deus revela o propósito maior, que foi aquilo que o Gabriel cantou aqui, que foi aquilo que o irmão Luiz explanou aqui, que o propósito maior, o presente maior que Deus poderia ter nos dado, está revelado na palavra, é o amor dele por você, personificado na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor.
E aí nós começamos a entender quem nós somos, nós começamos a entender que poder Deus tem nos dado e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Estão vendo a importância de um ensino dentro da igreja? Muda a sua maneira de enfrentar o luto, muda a sua maneira de enfrentar a enfermidade, muda a sua maneira de olhar para as coisas más desse mundo que tem afetado a sua vida. Só uma igreja sadia na palavra passa pelo vale da sombra e da morte e consegue enxergar o Consolador. Porque tem algumas igrejas aí que ensinam que você tem que determinar. Que se você está determinando, não está acontecendo, é falta de fé no seu coração. E colocam mais fardo sobre você que não existe, que não está na palavra. Igreja perecendo por falta de conhecimento das Escrituras. O meu povo perece. Não é por falta de comida, não é por falta de cuidado, é por causa do quê? Falta de conhecimento da palavra. Aí a importância do ensino. Esses batistas aí, as muitas letras os fazem delirar. É muito ensino, é muita Bíblia, fica todo mundo louco da cabeça. Louco da cabeça é quem não lê a Bíblia. Louco da cabeça é quem não conhece a palavra. É quem vive por aí a revelia e as revelações. A maior revelação que Deus deixou para a sua vida se chama Bíblia Sagrada. E o que vai revelar Deus para você é o ensino da palavra que sai do púlpito, que sai da escola, que sai dos relacionamentos cristãos que nós temos uns com os outros. Em terceiro e último lugar, eu vou ter que pular uma parte aqui, eu mando para os irmãos depois no resumo. Aquele que ensina deve ser testemunha de Jesus e inspirador de atitudes, porque o Espírito Santo mora dentro dele. Nós vemos o testemunho do apóstolo Pedro no sermão passado, quando ele andava com Jesus e tentava defender Jesus pela espada. Jesus, ninguém vai colocar a mão no Senhor, e arrancou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Depois nós vemos um mesmo discípulo que andando com Jesus, que agia com o olho no sangue, que agia com medo no coração, rejeitando Cristo nos momentos que ele estava em eminência de morte, falando de Jesus ousadamente para os mesmos homens que ele cortou a orelha e que ele correu com medo da morte. O que mudou? O que mudou? Foram só 50 dias de diferença. O que mudou em 50 dias na vida dele, que fez com que ele corresse 50 dias atrás e fez com que ele enfrentasse 50 dias depois? Alguma coisa mudou. É o que está dentro dele agora. A Bíblia diz que no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, houve um derramamento do Espírito Santo. E é isso que eu tenho clamado, porque através do ensino há derramamento do Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo batiza o coração de uma pessoa? Quando o evangelho que você crê é revelado ao seu coração, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Está faltando batismo hoje na sua igreja? Está faltando o batismo do Espírito Santo hoje na sua vida? Falta de ensino da palavra. Porque as pessoas só chegam à revelação do pecado quando a palavra está sendo pregada. Quando que a fé nasce, pastor? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é pelo ouvir o louvor, não é por ouvir o irmão Rafael, não é por ouvir o irmão Gabriel, não é por ouvir o pastor. A Bíblia é clara, você só se converte, só gera fé no seu coração se você ouvir a palavra de Deus. É daqui que sai, é por aqui que nasce. Então, irmãos, como fugir do ensino disso aqui e dizer que a letra mata? Dizer que o importante é a revelação do Espírito e colocar os milagres acima da palavra, colocar os sinais acima do lugar que os sinais apontam. A palavra tem que ser prioridade, e aí sim o ensino vai seguir-se os sinais. E eu tenho visto os sinais do ensino da palavra de Deus quando eu estou na cidade de Areias e 7 pessoas levantam a mão para Jesus Cristo, inclusive entre eles um homem afetivo, vestido de mulher, e vai à frente e entrega a sua vida para Jesus. De onde saiu isso? Porque eu sou bom? Porque eu estudei? Porque a palavra foi explanada, porque houve entendimento e foi levado para o coração, houve convencimento, ação do Espírito Santo. E eu vejo esses sinais acontecerem todas as vezes que nós nos dedicamos a conhecer mais de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós.
Por isso nós dizemos que nós temos certeza da salvação. Porque, irmão, se você não tem certeza do lugar para onde você vai, como que você vai falar para as pessoas ir para lá? Precisa ter algo dentro de você testificando aí que você está salvo. Se você ainda não sente isso, busca isso. Fala, Senhor, eu quero essa certeza na minha vida. Nós aprendemos essa semana sobre os pecados para a morte e os pecados domésticos na nossa vida. Conversei com a Ingrid e com o Dudu sobre isso. Porque é isso que Deus realmente tem revelado para nós. E Ele mostra aqui para nós que sem o poder do Espírito Santo, essa palavra não faz a diferença. Então nós precisamos de pessoas na igreja que ensinem dessa maneira aqui em 1 Coríntios 2, 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E se tinha alguém que podia persuadir os homens naquele tempo, era Paulo. Se tinha alguém que tinha conhecimento linguístico, que tinha conhecimento teológico e que tinha conhecimento cultural naquele tempo, era Paulo. E ele fala assim, ó, tudo isso daí é considerado como esterco, por causa do conhecimento que eu tenho de Cristo. Eu quero falar para você, a mais humilde da criatura. Se o Espírito Santo estiver no seu coração, o seu testemunho transforma a vida das pessoas. O seu testemunho transforma a vida das pessoas. Comecei a trabalhar lá na fábrica e a fábrica contratou 2 rapazes para minha sessão essa semana. O nome do rapaz era Joás, desse tamanho assim. Irmãos, eu bati o olho nele, eu falei, é cristão. A gente vê no olhar, a gente vê na maneira que fala, a gente vê no comportamento. Eu bati o olho nele, eu falei, é cristão. Aí hoje eu não aguentei, eu estava fazendo hora extra, eu cheguei na máquina dele, falei, rapaz, o seu nome é interessante, mas eu não guardei, qual que é o seu nome? Ele falou, é Joás. Pastor é malandro, né? Já puxa a conversa para onde? Rapaz, Joás é um nome bíblico. Seus pais são cristãos? Você é cristão? Ele falou, sou. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá da Rua 11. Dá para perceber no jeito da pessoa, quando ele é cheio do Espírito Santo. Comecei a conversar com o rapaz, falei de onde eu era, e nós dialogamos ali, porque a mais humilde das criaturas carrega o sinal de Deus dentro do seu coração. Não fica preocupado com o tanto que você sabe, como que você vai fazer. Deus é quem vai capacitar. Tem alguém que mexe com o meu coração aqui na igreja quando abre a Bíblia, é o irmão João Bezerra. Nunca vi conhecer tanto versículo da palavra assim, e estou preocupado com a próxima geração. Que eu queria que ficassem pessoas aqui iguais a ele. Pessoas que já leram a Bíblia 49, 52 vezes igual o irmão José Rocha. Cadê a geração que está chegando? Está difícil achar crentes com a maturidade desses homens. A maturidade desses irmãos que mesmo afastados da igreja, contribuem com as suas ofertas, com seus dias, estão preocupados com o sustento da igreja. Essa geração aí que quando fecha a igreja, é férias. Agora pode arrebentar. A igreja está fechada, gente. 1 ano de pandemia dá para nós arrebentar nas concupiscências e pecado. Depois a gente volta. Aí Deus perdoa, está tudo certo. Essa geração aí está difícil de lidar com ela. É depressão, é ansiedade, falta de chão, casas construídas na areia. Qualquer filosofia derruba a doutrina deles. Qualquer filosofia derruba o ensino deles. Fracos nos argumentos, não sabem defender a sua fé, porque falta algo dentro dos seus corações. Não é só conhecimento e falar bem, não. Defender a fé é viver. Olha, irmão, mesmo que eu não saiba explicar para você o que eu estou vivendo, mas eu estou vivendo. Não sei explicar para você não, mas eu oro todo dia. Leio a Bíblia todo dia, não sei explicar para você o que você está falando de ciência, de metafísica. Não, não tenho conhecimento disso aí não, mas eu sei o que eu estou experimentando. Posso te contar? Deus falou comigo hoje, na estrada da Dutra lá. Falou no meu coração, comecei a chorar em cima da moto. E eu senti a palavra, entrando, cheguei em casa, a Amanda ficou olhando e eu sentado em cima da mesa escrevendo 2 páginas. Deus deu para mim a 4ª mensagem dessa série. Não sei por que ele não me deu a 2ª. Falei, Deus, eu vou pregar domingo, e a 2ª? Ele me deu a 4ª mensagem da série, comunhão. Talvez seja o que a igreja está precisando ouvir. E eu escrevi, ó, testemunho, eu escrevi ilustração, ficou até meio estranho, mas estava aqui, ó. Não foi algo que eu vi na internet, não foi algo que eu estava estudando no livro, estava saindo do meu coração, e eu enchendo página. E eu vou trazer a folha para os irmãos ver. Porque, irmãos, eu acredito que essas experiências que nós estamos precisando. Poderia vir aqui nessa noite trazer muita coisa teórica, te dar uma cartilha para você ler em casa. Você vai chegar em casa e vai... Agora, as ilustrações e os testemunhos que você ouve aqui, com certeza fica guardado no coração.
último lugar aqui, o Espírito Santo quem age nos ouvintes, sensibilizando mentes e consciências. Primeiro, aquele que ensina tem que estar cheio. Segundo, aquele que ensina não precisa ficar ansioso. Será que eu ensinei bem? Será que eu falei bem? Nós temos essa necessidade de ter um feedback. Quem prega aqui sabe. E aí, pastor, como é que eu fui lá? E eu pergunto para os irmãos, e aí, como é que eu fui nessa noite? A Letícia que rala comigo. Entra no carro, ela fala, pai, eu não aguento mais, eu escuto a mensagem 2 vezes. O senhor prega na igreja, eu entro no carro, vou escutar o que eu preguei para ver se eu não falei bobeira. E ela escuta de novo. E aí eu quero ficar discutindo a mensagem com ela dentro do carro, ela fica, pai, para, é domingo à noite, vamos descansar. Mas é assim. A gente precisa do feedback, o ser humano. Mas a Bíblia está falando assim que é o Espírito Santo quem age na vida das pessoas. Então eu não preciso do feedback. Porque quem faz o trabalho é ele, eu preciso só confiar que aquilo que eu ensinei foi estudado, foi preparado, foi debaixo de oração, o resto é com o Espírito Santo de Deus. Não sei se eu falei bem, se eu ofendi, se eu agradei alguém que está em casa, se eu não agradei, isso não é preocupação sua, isso é ansiedade. Preocupação agora é orar para que o Espírito Santo haja na vida daqueles que ouviram. Os ouvintes serão sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus, porque está lá em João 16:8. Ele nos convence da existência, da realidade e do perigo do pecado, dando-nos paramentos da justiça e da necessidade presente e vindoura do juízo, em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. É importante que aquele que ensina não seja também um novato na fé, sem alicerce, sujeito a variações, seguindo o vento de doutrinas. Por isso a minha preocupação com os pequenos grupos aqui da igreja. É o que vai dar maturidade para esta igreja. É ensinar o verdadeiro evangelho e aumentar a capacidade que às vezes fica isolada naquele que ensina, naquele que está à frente da igreja. Cada um de vocês aqui vai poder compartilhar através das anotações, através dos devocionais, aquilo que Deus tem feito na sua vida. E quem gera a ovelha é a ovelha ou é o pastor? Quem faz nascer a ovelha? Quando o pastor tem um rebanho, o pastor dá cria? Como que o rebanho aumenta? E por que na igreja a gente cobra o pastor do aumento da igreja? O pastor tem que cuidar do rebanho. Quanto mais ele cresce, mais cuidado. Quanto mais ele cresce, mais dedicação, mais cuidado. Mas quem dá cria, quem faz a igreja crescer, é a ovelha, cheia do Espírito Santo e confiante que o Espírito Santo atua nos testemunhos que vocês dão aí fora. E Tito 2, 7, 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, por último, nós precisamos de pessoas que amam a Deus, por amor de vós. O ensino é o amor que impede a acomodação, o desleixo, a improvisação e a preguiça. E para que alcancem os seus objetivos, o ensino, a educação cristã, a ministração da palavra, precisam ser motivados pelo amor. E é uma delícia. Chegava no seminário, às vezes eu pegava um pastor cansado, o cara desabafava na nossa cabeça os problemas que ele teve do dia. É direito dele, né? Era compartilhar também na sala. Mas quando eu pegava um pastor apaixonado pela palavra, apaixonado pelo ministério dele, eu aprendia mais do que com os livros de teologia. Eu ficava assim, ó, na minha igreja eu tive um caso de uma menina, tive um caso de um rapaz, um caso de um casamento. Eu ficava assim, ó, porque eu vou ser pastor. Eu vou querer aprender com as experiências dele para me poder aplicar. Me ensinava muito mais, eu tinha muito mais atenção naquele cara apaixonado pelo que ele fazia do que por aquele outro que ia me ensinar cansado os livros de teologia. E aquele que ensina precisa motivar, aquele que ensina precisa estar motivado. Irmãos, não é debaixo de circunstância que nós vamos ficar motivados. Devido a 10 horas extras que eu fiz hoje, eu queria ficar deitado na minha casa vendo Netflix, com o pé para cima. Mas quando nós estamos motivados pela palavra, as circunstâncias não nos seguram. O pastor Roosevelt brincava com ele, né? Das 8 da manhã às 11 da noite, fazendo: pastor, que hora que o senhor descansa? Deixa para descansar lá no céu.
que Deus nos transforme. Eu me incluo nisso, irmãos. Eu também fico cansado, eu também fico desanimado, eu também fico desmotivado, mas que as circunstâncias sejam suprimidas pelo amor que nós temos pela palavra e pelo evangelho. E eu peço que o Espírito Santo de Deus desperte isso em cada coração aqui nessa noite. Através do ensino verdadeiro da palavra, vocês saiam daqui querendo ser iguais a Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos encerrar a mensagem dessa noite. E eu quero deixar uma frase que Deus deu no meu coração naquela terça-feira. Eu sou ansioso, a Letícia fica doida comigo, que era para me falar hoje, eu já postei no meio da semana. Eu não consigo esperar. A alma que se afasta da palavra de Deus perde os seus argumentos quando a carne reivindica seus direitos. Me lembrei do advogado que não estuda as leis, e ele pega meu caso e perde para o promotor porque ele não estudou, porque ele não conhecia, os argumentos do outro eram melhor do que o dele. Presta atenção nessa frase: a alma que se afasta da palavra de Deus perde os seus argumentos quando a própria carne reivindica seus direitos. A carne vence. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você satisfazer os desejos da carne, é porque a sua alma perdeu os argumentos, porque estava longe da palavra de Deus. Daí a necessidade do ensino, a necessidade da aplicação do ensino que nós temos aqui na igreja. Amém, igreja? Depois eu mando a frase para vocês lá de novo. Quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus transforme a nossa igreja e para que Ele abençoe a vida das pessoas que nos assistem de casa com essa série de mensagens. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Feche seus olhos, nós estamos encerrando o culto essa noite com essa oração. Eu não quero que você saia daqui sem essa oração. Que você coloque a mão no seu coração e com fé agradeça a Deus por tudo que foi ensinado aqui nessa noite, nessas semanas, nesse ano que passou. E que Deus possa nos ajudar a aplicar isso em nosso dia a dia, todos os dias. Que você saia daqui com um desejo ardente no seu coração de estar mais próximo da palavra de Deus, de estar mais próximo, perseverando na doutrina dos apóstolos, que falava da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Que isso seja assunto na sua mesa de café, que isso seja assunto na sua mesa de almoço
que isso seja assunto das suas redes sociais. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus querido, Deus de amor e de misericórdia, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, e a oportunidade que o Senhor tem nos dado nesse tempo, de aprendermos mais de Ti, de, ó Deus, sermos confrontados com uma doutrina que revela o nosso pecado, mas que também revela as boas novas do Evangelho, de que eu não fui deixado debaixo da ira de Deus, mas fui restaurado, regenerado pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos corações, depois que aceitamos as boas novas do Evangelho. Eu quero também te pedir, ó Deus, que o Senhor levante pessoas aqui, cheias do Teu Espírito, para uma vida de testemunho e de ensino da transformação que o Senhor tem feito na vida deles. E por último, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas palavras, que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas atitudes, nos moldando, nos capacitando a cada dia, para que no nosso mover, no nosso respirar, no nosso modo de ser, nós possamos impactar pelo poder do Espírito Santo do Senhor em nós. Derrama poder aqui nessa noite, derrama Teu Espírito nos corações aqui nessa noite, é o que nós clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Revela-se, ó Deus, para cada um que aqui está, desde o mais jovem até o mais velho, em nome de Jesus nós pedimos, e nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com esta igreja, seja com todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo e todo sempre. A igreja diz bem alto, amém. Deus abençoe os irmãos, eu desejo a todos uma boa semana, e assim nós encerramos o culto dessa noite. Abre o mar pra eu passar por ele.